Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Josenir Araújo, professor de redação, mas vocês já sabem disso. A gente vai fazer hoje a correção do teste que vocês fizeram nessa semana, tá? A gente vai pegar as questões e para que vocês consigam já ter uma ideia do porquê que vocês erraram, já que você já tinha a resposta daquelas questões objetivas, e para aqueles que acertaram, só confirmar o conhecimento. Primeiro, a gente tem um texto, aí eu já falei até que todo o teste, nesse momento, a gente vai ter uma interpretação de texto. Eu acho que a importância da interpretação de texto não é preciso mais dizer, a gente sabe que se você consegue interpretar um texto com qualidade, a chance de você conseguir escrever com qualidade é bem maior. Então o texto que a gente tem é o texto que diz assim: ser um idoso ou ser um velho? Olhando só o título, a gente já fica meio que curioso, porque de maneira geral, o idoso e velho teoricamente é a mesma coisa. Mas ao longo do texto a gente percebe o seguinte, que velho tem uma conotação mais pejorativa e idoso uma conotação mais sofisticada, vamos dizer. Entre outras palavras, ser idoso é bom, ser velho não é legal. O primeiro parágrafo diz até o seguinte, olha só, eu já cheguei a falar para vocês o seguinte. É interessante, na hora da interpretação de texto, primeiro você saber com quem está lidando. Tá? Esse texto é uma crônica escrita por uma pessoa idosa. Tá? Olha só a palavra que eu usei. Usei idosa, não usei velho, porque percebe o seguinte, você não vai chamar, por exemplo, a sua avó de velha. Você vai falar que ela é uma pessoa idosa, porque denota carinho, denota sentimento diferente de velho, que não é uma palavra que de repente seja agressiva, mas culturalmente, não tem outra explicação para isso, culturalmente ela tem um sentido pejorativo, um sentido negativo, tá? Mas enfim, olha só o que diz o primeiro parágrafo do texto, para a gente poder entender de maneira geral. Idosa é a pessoa que tem muita idade, tá? Aí você vai pensar, velho também. Velha é a pessoa que perdeu a jovialidade, ou seja, deixou de ser jovem. Aí você já começa a pensar. A idade causa degenerência das células. A velhice causa degenerência do espírito. Por isso, nem todo idoso é velho, e há velho que ainda nem chegou a ser idoso. Levando em consideração esse primeiro parágrafo, ele quer dizer o seguinte: ser idoso é legal, você pode ser jovem, pode ter alma jovem e ter uma idade avançada. Agora, se você é velho, você de repente não se dá ao trabalho de ser jovem, você deixa aí os anos tomarem conta da sua jovialidade, da sua alegria. Entre outras palavras, é o que parece que ele quer dizer. Perceba que eu estou falando que é o que parece que ele quer dizer, porque quem sabe exatamente o que ele quis dizer é ele mesmo. Tá? Então a gente pode falar sempre, é possível entender a respeito. Tá? Então, ao longo do texto, se vocês observarem, ele faz sempre esse contraponto. Ah, ser idoso é bom, ser velho é ruim. Ser idoso é bom, ser velho é ruim. Então, durante todo o texto, ele dá exemplos de que idoso acompanha as modernidades, o velho não, o velho já está ultrapassado. Ok? Então vamos lá, vamos pegar a primeira questão de interpretação, que diz o seguinte. Segundo o texto 1, existe uma grande diferença entre ser idoso e ser velho. Por isso, é correto afirmar que o autor deixa claro que o autor não é velho nem idoso. O idoso tem sentido pejorativo em decorrência dos anos vividos. Ser velho é a idealização para todos que desejam uma vida plena até a morte. Rejuvenescer a cada dia é uma das características do idoso. Vocês perceberam? Lá atrás, quando eu comecei a ler o texto e comecei a falar sobre ele, eu meio que respondi algumas perguntas. E essa eu já eliminei algumas questões. Por exemplo, o autor não é velho nem idoso? Então, não posso afirmar isso, que ele não é velho nem idoso. Porque lá, se você for reparar
Lá no finalzinho do texto, tá lá. Artigo vencedor do primeiro concurso literário para a terceira idade. O cara não é jovem. O cara não é um adolescente. Então, se ele está participando de um concurso da terceira idade, já entende-se que ele tem uma certa idade, já que ele já avançou a primeira e a segunda idade na terceira. Então, o autor não é velho nem idoso? Não, claro que não. Essa opção não pode ser. Até porque, ele defende uma ideia de ser idoso e não ser velho. Então eu posso até afirmar que, segundo o texto, ele não é velho, mas ele é idoso. Né? Letra B. O idoso tem sentido pejorativo em decorrência dos anos vividos. Sim, eu cheguei até a falar alguma coisa sobre isso lá no início do texto, né, quando eu comecei a ler. O idoso tem um peso pejorativo? Não, que tem peso pejorativo é o velho. O velho tem peso pejorativo. O idoso, na verdade, é aquele sentido sofisticado. Foi o que eu falei lá no início do texto ao lê-lo, né? Letra C. Ser velho é a idealização para todos que desejam uma vida plena até a morte. Segundo o texto, não. Até porque ele defende a ideia de ser idoso. Ser idoso é legal, ser idoso é ser jovem, ser idoso é pensar, viver a vida como se não houvesse amanhã. Enfim, a idealização do autor é você avançar os anos sendo idoso. Então, o que nos resta é a letra D, que diz o seguinte: rejuvenescer a cada dia é uma das características do idoso, segundo o texto. Essa é a alternativa correta, essa era a alternativa a ser marcada. Número 2. Número 2 diz o seguinte: marque a alternativa. Marque a alternativa. Peraí. Marque a alternativa correta segundo o texto. Então, segundo o que diz o texto, qual delas é a expressão da verdade? Aí na letra A, o idoso é capaz de amar? O idoso não se relaciona bem com as modernidades? O autor se intitula velho? Não há diferença entre velho e idoso? É aquela história que eu já comentei com vocês. Se vocês acertaram a primeira questão com propriedade, é impossível você errar a segunda. Porque se você acertou a primeira, você entendeu o texto, você sabe que ele defende uma ideia de ser idoso e não ser velho. Você percebeu que as características do idoso são aquela pessoa que avançou a idade, mas é uma versão sofisticada daquele que já está na terceira idade, porque no final do texto a gente viu que ele é uma pessoa da terceira idade, o autor da crônica. Então, já fica claro pra gente o que pode ser e o que não pode ser nesse número 2 aí. É só um pouquinho só de atenção. Então, vamos começar pela letra D. Letra D. Não há diferença entre idoso e velho? Fera, a gente já falou durante um bom tempo sobre esse texto que existe uma diferença absurda entre ser idoso e ser velho para o autor do texto. Ok? Então, não há diferença? Não há de se falar nisso. Há diferença sim, a diferença é absurda para ele. Né? Na verdade, são opostos. O autor se intitula velho? Não. Porque ele defende a ideia de ser idoso. Então ele não se intitula velho. Né? O ideal dele é ser idoso, então ele não se intitula velho. E até porque ele não fala em nenhum momento isso no texto. Né? Letra B. O idoso não se relaciona bem com as modernidades? Não, se você for reparar no texto, ele diz justamente o contrário. O idoso se dá muito bem com as modernidades, ele se renova a cada dia, o que faz uma das grandes diferenças entre ser idoso ou ser velho. Letra A. O idoso é capaz de amar? Sim, essa é a opção a ser marcada. Sim, o idoso é capaz de amar. Diferente do velho, que segundo o texto não tem essa capacidade, já perdeu essa capacidade porque provavelmente acha que não se deve dar isso. Número 3. Uma característica marcante do texto 1, ao falar sobre ser idoso e ser velho, mais uma vez, se você entendeu o texto, essa também era impossível você errar.
né? Se você não marcou essa alternativa a correta, é porque você realmente não entendeu o texto. 3. Uma característica marcante do texto 1 ao falar sobre idoso e ser velho é igualdade, contraste, ambiguidade, incoerência. Tá. O que é igualdade? É ser igual. Então tá perguntando. O texto está falando que ser idoso e ser velho é igual? Incoerência. Ele está falando que ser idoso e ser velho necessariamente é incoerente? Ele está falando que entre ser idoso e ser velho existe uma ambiguidade? Ele está falando que ser idoso e ser velho existe um contraste? Vamos analisar caso a caso. Se você acha que ser idoso e ser velho é igualdade, então quer dizer que ao longo do texto ele fala que não há diferença entre ser idoso e ser velho. É a mesma coisa, né? Só que na alternativa anterior a gente tinha lá, não há diferença entre velho e idoso, a gente já viu que não é. Né? Então, não há igualdade aí entre você ser idoso e ser velho. Existe uma diferença absurda. Né? A diferença é que, segundo o texto, segundo o autor do texto, um é o contrário do outro. Ok? Então a igualdade está descartada. Ele fala de incoerência em ser idoso e ser velho? Não, até porque idoso e velho tem uma coerência. O nosso conhecimento, até inventei palavras aqui agora. O nosso conhecimento de mundo traz a noção, a definição de que idoso e velho tem coerência. As duas palavras até fazem parte do mesmo campo semântico. Ele coloca de maneiras diferentes, mas ele também não fala de incoerências em ser idoso e ser velho. Não é isso que ele prega. Ambiguidade. Ele fala de ambiguidade em ser idoso e ser velho, ele dá uma ideia de idoso e depois essa ideia ela pode ser questionada, ele dá uma ideia de velho e depois essa ideia pode ser questionada, ele faz uma comparação entre idoso e velho e depois essa ideia pode ser questionada em razão daquilo que ele escreveu? Não, até que ele deixa bem claro, segundo ele, o que é ser idoso e o que é ser velho. Ele não deixa dúvidas sobre o que é ser idoso e o que é ser velho. Entendeu? Antes da gente continuar, a ambiguidade, se vocês não lembram, é uma frase, uma oração, um período, uma expressão que dá duplo sentido. Em nenhum momento o texto fala em duplo sentido. Ele é bem objetivo, bem específico naquilo que ele quer dizer. Ele só fala que idoso e velho são coisas diferentes. Aí a letra B fala em contraste. É essa, óbvio, porque ele dá ele já traz uma diferença, mais uma vez eu vou chamar a atenção para o primeiro parágrafo que eu li lá. O contraste já começa quando ele trata o idoso como algo sofisticado. Estou usando sofisticado, você pode usar bom, pode usar maravilhoso, tá? Para a gente poder entender a diferença. Então, ele trata o idoso como algo assim, sublime, algo ideal a ser alcançado, segundo as palavras dele no texto. E o ser velho é você se deixar levar pelo tempo, não acompanhar as modernidades, ou seja, entre outras palavras, idoso é ser bom, velho é ser ruim. Então, bom e ruim em contraste, certamente há um contraste nesse texto entre ser idoso e ser velho. Para o autor, ser idoso é o ideal que todo mundo deveria perseguir e ser velho, na verdade, é você se deixar levar pela idade e esquecer que você tem uma vida para viver. Fechado? Tá, então essas foram as questões aí que envolvem interpretação de texto. Agora vamos lá para os nossos conhecimentos de produção textual, conhecimentos teóricos de produção textual. Número 4. Qual alternativa é uma afirmação correta sobre coerência? Tá. Nós sabemos que coerência é a conexão harmônica entre as ideias. Né? Você tem uma ideia e uma segunda, uma terceira ideia, onde você tem todas essas ideias conectadas que faz com que você tenha um texto e esse texto se tornando uma unidade.
tá? Uma unidade de informação, uma unidade de referência, uma unidade através daquele conjunto de palavras, através daquele conjunto de conexões aplicadas, através daquele conjunto de ideias que vão formar uma única ideia. Vamos usar o texto como um exemplo prático disso. Você tem lá uma conexão grande de ideias lá do texto Ser Idoso e Ser Velho. Ele fala várias coisas sobre ser idoso e ser velho, e no final das coisas a gente entende que ele fala que ser idoso é bom e ser velho é ruim. O texto fala sobre isso o tempo todo, ok? Então, número 5. Qual alternativa é uma afirmação correta sobre coerência? Letra A. Um texto, para ser coerente, obrigatoriamente precisa ser coeso, ou seja, ter coesão. Letra B. A coerência é determinada exclusivamente pela materialidade linguística. Letra C. Um texto sem coerência tem como resultado a falta de clareza e a contradição. D. É a relação lógico-semântica que se estabelece na redação. Ok. Então vamos lá. Letra A. Um texto pode, para ser coerente, obrigatoriamente precisa ser coeso? Não. Você pode ter coerência e não ter coesão. Você pode ter um texto coeso e não ter coerência. Porque coerência, em muitos momentos, depende do seu conhecimento de mundo. Ok? Só deixa eu pegar o livro aqui para a gente poder acompanhar. O que acontece? O seu conhecimento de mundo é a base para que você consiga falar das coisas com coerência. Só para vocês poderem acompanhar aí no livro, já que as questões, todas elas foram tiradas do livro, vocês não entenderem que ele tirou essa questão da cabeça dele, inventou coisas. Não inventei nada. Então, coerência, um texto, para ser coerente, não necessariamente é coeso. Uma coisa pode levar a outra. A coesão pode levar à coerência, tá? Agora, eu não posso afirmar que todo texto coeso é coerente. Isso não é necessariamente verdade. O que eu posso falar é assim: se você faz o texto com coesão, a chance de você conseguir coerência é muito grande. Isso eu posso afirmar, ok? Então, letra A não é. Letra B. A coerência é determinada exclusivamente pela materialidade linguística? Não. O que é materialidade linguística que está no livro de vocês? Materialidade linguística é a palavra propriamente dita. A palavra, a frase, a oração, aquilo que você está vendo, a materialidade, é material, você consegue visualizar, é palpável, é concreto, ok? Por quê? Ela é determinada também pelo fator extralinguístico. O que é o fator extralinguístico? É justamente o seu conhecimento de mundo. Então não é exclusivamente pela materialidade, ela não é exclusivamente das palavras. Ela, além das palavras, ela envolve conhecimento de mundo. A coerência passa por aí. Letra D. É a relação lógico-semântica que se estabelece na redação. Muita gente marcou essa e convicto que estava certo. Mas não está. Porque se vocês forem lá na página 77, vocês vão ver que essa é a definição de coerência argumentativa. E eu não perguntei sobre coerência argumentativa. Lá está falando sobre coerência de maneira geral. Então não é isso. O que define, o gabarito dessa questão 4 é a letra C. Um texto sem coerência tem como resultado a falta de clareza e a contradição. Se você tem um texto incoerente, você não tem um texto claro e pode levar sim à contradição. A chance é muito grande. Fechou? Número 5. Essa questão, então, eu falei em sala de aula, tanto presencialmente, tanto de maneira virtual, diversas vezes. Se você não acertou essa, tenha certeza. Você não prestou atenção em 1 minuto das aulas que a gente dá. Porque eu falo de classe gramatical desde o 6º ano, eu falo de conjunção, falo de preposição há um tempão, eu falei disso quando a gente falou de coesão e falei de novo quando a gente falou de coerência. Já quase entreguei aqui para vocês a resposta, né?
Número 5. Quais classes gramaticais exercem papéis fundamentais na coerência e coesão de um texto em razão de sua definição? Em razão de sua definição. Aí, letra A, narrador-personagem, narrador-observador. Letra B, tempo e espaço. C, substantivo e interjeição. Letra D, conjunção e preposição. Quando o professor faz a prova, ele elenca assim: questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Essa questão é aquela questão para ninguém tirar zero. Essa era a questão para todo mundo acertar. Se você errou essa, vamos estudar um pouco mais, vamos nos dedicar um pouco mais, porque essa era uma questão dada. Narrador personagem e narrador observador nem são classes gramaticais. Então não podem ser nem objeto de análise aí. Tempo e espaço também não são classes gramaticais. Então não merece nem que eu perca meu tempo olhando para a questão A e B. As questões C e D, elas trazem sim classes gramaticais. Então, pelo menos classes gramaticais, se você souber, você vai eliminar A e B. Ok? Tá, agora, substantivo e interjeição não tem nenhum poder de conexão. Nenhum poder de conexão. Substantivo é a classe de palavra que dá nome às coisas. Interjeição é a classe gramatical que expressa sentimento, né? Inclusive acompanhado lá do ponto de exclamação. Por definição, as classes gramaticais que são fundamentais na coesão e coerência, fundamentais eu não disse exclusivas, tá? Você tem pronome que também tem esse poder. Advérbio, adjetivo, enfim. Mas eu não disse único. Eu disse fundamental na coerência e na coesão. Conjunção e preposição. Por que por definição? Porque conjunção é a classe de palavras que conecta a palavra por a palavra-chave aí para a gente ver a definição. Conecta, conexão, ligação é o que faz a coerência e coesão. Até rimou, né? Conecta, conexão é o que faz a coerência e coesão. A coesão é a articulação gramatical e a coerência é a articulação das ideias. E a preposição? A preposição que a definição da preposição é a classe de palavras que, entre outras coisas, serve para ligar, conectar palavras. Então, conjunção e preposição era a questão a ser marcada. Como eu falei, essa aí foi a questão dada. Diria que todos tinham a obrigação de acertar essa. Número 6. A combinação entre os elementos concretos usados no texto, de acordo com o tema, essa é a definição de quê? Vamos lá, vamos de novo. A combinação entre os elementos concretos usados no texto, de acordo com o tema, ponto. Essa é a definição de quê? Coerência figurativa, coerência narrativa, coerência evolutiva, coerência argumentativa. Vamos lá por partes, estilo Jack. Coerência argumentativa já está lá na outra alternativa que a gente falou, né? É a relação lógico-semântica. Já falou sobre isso. Quem marcou coerência evolutiva, me perdoa de coração. Você não estudou nem um minuto. Porque coerência evolutiva, nós nunca falamos disso. Coerência evolutiva, até onde eu sei, nem existe. Foi um nome que eu inventei para chegar à quarta opção. Tá? Então, nem existe. Coerência narrativa? Não. A coerência figurativa é a definição que a gente tem lá, que é a combinação dos elementos concretos usados no texto de acordo com um tema. Essa é a opção a ser marcada, letra A. O número 7
era o texto, né? Pedia para você produzir um fragmento de texto narrativo em prosa, que trate da importância de ser idoso na sociedade. Seu fragmento textual terá um parágrafo com um mínimo de 7, máximo de 10 linhas, então um parágrafo só que eu pedi. Deverá ser escrito de acordo com a norma culta da língua portuguesa, a gente já sabe disso, e possui um título bem criativo. Não estou preocupado se eu conseguir colocar o título centralizado, que a gente entende que tem lá o problema de formatação, não tem problema. Mas o título tem que ser colocado. Se não tem título, você perdeu pontos aí. Se você não atendeu a norma gramatical, também perdeu pontos. Se você não chegou a fazer de acordo com o que a gente pediu, a importância do idoso na sociedade. Tá? Então, isso era para você abordar. Aí você tem o texto 2 e o texto 3, que são vídeos motivadores, assim como o texto 1, que é o texto de interpretação, que serviu para que você pudesse ter mais bases para produzir o seu texto. Senhores, essa foi a correção aí do nosso teste. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me procurem no WhatsApp para que vocês não fiquem sem entender, para que vocês tenham a compreensão completa e plena de todas as respostas certas aí no texto, no teste. Fechado? Senhores, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês, na verdade foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima, pessoal.